Tenho um caso que virou lenda no escritório. Uma cliente, vamos chamá-la de Patrícia, descobriu a traição do marido empresário após 18 anos de casamento. Em vez de pedir divórcio como pessoa normal, elaborou um plano digno de novela. Primeiro, falsificou a assinatura dele em vários contratos prejudiciais aos negócios. Depois esvaziou as contas conjuntas. O golpe final: plantou provas falsas de sonegação fiscal na empresa dele e denunciou anonimamente à Receita Federal. Achou que estava sendo genial e conseguiria uma pensão astronômica. O problema? As câmeras de segurança do escritório gravaram tudo. Ela não só perdeu qualquer direito na partilha, como pegou 4 anos por falsificação e fraude. O mais irônico? O ex-marido já estava disposto a fazer uma divisão mais que justa antes de toda essa loucura. No final, ela perdeu a casa, os filhos se afastaram completamente e ainda teve que pagar uma indenização monstruosa ao ex. Vale a pena destruir sua vida por vingança? Spoiler, não. Atendo casos de divórcio há 12 anos e pensei que já tinha visto de tudo até conhecer Pedro. Após um divórcio relativamente amigável, descobriu que a ex começou a namorar seu primo. Ficou tão obcecado com vingança que vendeu a participação na empresa que construiu com o pai e irmão por uma fração do valor só para terminar logo e poder planejar sua revanche. Usou o dinheiro para comprar uma casa vizinha à da ex e começou a fazer obras intermináveis, festas nos dias que ela ficava com os filhos, e instalou alto-falantes direcionados para a casa dela. A situação culminou quando invadiu uma reunião familiar gravando tudo para expor a traição. Resultado: 2 medidas protetivas, perda da guarda compartilhada e processo por perseguição. Hoje ele mora num apartamento minúsculo, perdeu o contato com os filhos, a família não fala mais com ele e ainda paga uma pensão calculada com base no salário que tinha antes de vender sua parte da empresa. Toda vez que atendo um cliente revoltado, conto essa história como aviso do que não fazer. Normalmente lido com empresas, mas uma vez representei um sujeito, chamarei de Carlos, em situação inacreditável. Durante o divórcio, descobriu que a esposa tinha um caso com seu melhor amigo. Em vez de simplesmente seguir em frente, decidiu abrir uma empresa fantasma no nome da ex sem que ela soubesse, usando documentos que ainda tinha acesso. Mas antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. A ideia brilhante era acumular dívidas fiscais enormes para arruiná-la financeiramente enquanto ele se mudava para outro estado. Por 2 anos, operou essa empresa gerando passivos tributários, até que um dia recebeu intimação. Havia cometido um erro crasso nos documentos falsificados, associando seu próprio CPF a algumas transações. Quando me contratou, já estava afundado em processos por falsidade ideológica, fraude fiscal e estelionato. Perdeu o emprego como executivo, a nova esposa pediu divórcio ao descobrir tudo, e ele ainda terá que ressarcir a ex-mulher por todos os danos. Tudo isso enquanto ela está feliz com o tal amigo até hoje. O plano perfeito, né? Uma cliente que vou chamar de Amanda descobriu que o marido planejava deixá-la por uma colega de trabalho. Em vez de confrontá-lo, fingiu que não sabia de nada, enquanto secretamente se preparava para a vingança perfeita. Esperou ele viajar a trabalho e anunciou um leilão relâmpago com quase todos os bens do casal, incluindo itens de valor sentimental da família dele. Vendeu tudo a preços ridiculamente baixos: coleção de relógios do marido, móveis de design, até o carro esportivo que ele amava. Depois transferiu o dinheiro para uma conta secreta e postou fotos do apartamento vazio no Instagram, marcando o marido e a amante. Achava que havia encontrado um vácuo legal, pois os bens estavam no nome dela. O que Amanda não sabia: mesmo sendo proprietária formal, a venda proposital por valor muito abaixo do mercado
configurou dilapidação de patrimônio. Acabou tendo que devolver todo o valor atualizado na partilha, perdeu qualquer vantagem que teria no divórcio e ainda responde por danos morais. A cereja do bolo? O marido conseguiu anular várias vendas provando má-fé, e ela ainda teve que pagar os honorários advocatícios dele. Já vi de tudo nessa profissão, mas o caso do Roberto me impressionou. Médico bem-sucedido que descobriu a traição da esposa com o vizinho. Primeiro, tentou sabotar a carreira dela, espalhando rumores no hospital onde ambos trabalhavam. Quando isso não deu certo, partiu para o plano B, se fingir de bom moço no divórcio enquanto planejava algo pior. Após a separação, começou a frequentar o mesmo bar que o novo casal, fazendo-se de amigável. Um dia, plantou drogas no carro do rival e fez uma denúncia anônima. O que ele não contava é que o dono do bar era primo do sujeito e tinha câmeras que flagraram tudo. Roberto acabou preso por denunciação caluniosa e porte ilegal de substâncias. A carreira médica? Acabou. A reputação? Destruída. E o mais bizarro, a ex-esposa e o namorado ficaram tão impressionados com a loucura que se mudaram para outro país com medo dele. Roberto perdeu a licença médica, ficou com antecedentes criminais e ainda tem restrição de aproximação dos dois. Tudo por não aceitar um simples "não funciona mais". O caso mais absurdo que já tive começou como uma simples divisão de bens. Minha cliente, Teresa, tinha direito a 50% da casa onde morava com o ex-marido. Ele se recusava a vender o imóvel e dificultava tudo no processo. Após 2 anos de batalha judicial, finalmente conseguimos uma ordem de venda judicial e ele seria obrigado a deixar o imóvel em 30 dias. Na noite anterior à entrega das chaves, Teresa invadiu a casa e literalmente cerrou móveis ao meio. Cortou sofás, partiu televisores, furou colchões, tudo para garantir sua metade. Tirou fotos e mandou para a família dele com a mensagem: "Peguei minha parte". O problema? A casa já estava oficialmente vendida a terceiros e ela havia recebido sua parte em dinheiro na semana anterior. Acabou respondendo por invasão de propriedade privada, danos materiais e teve que indenizar os novos proprietários que desistiram da compra ao ver o estado do imóvel. Gastou muito mais do que recebeu na partilha e ainda pegou restrições no nome que a impediram de comprar sua própria casa por anos, só por alguns minutos de satisfação. Atuei num caso onde o marido traído, chamemos de Felipe, era dono de uma empresa de TI em sociedade com a esposa. Quando descobriu a infidelidade, teve a brilhante ideia de se vingar, deletando todos os códigos-fonte dos softwares da empresa e backups, acreditando que isso arruinaria tanto ela quanto o sócio com quem ela o traía. O que ele esqueceu? Crimes digitais deixam rastros. A perícia técnica comprovou facilmente a autoria, e ele acabou enfrentando processo por sabotagem empresarial e violação de propriedade intelectual. A empresa quase faliu. Dezenas de funcionários perderam emprego, e ele não só perdeu tudo na divisão de bens, como ficou com uma dívida monumental. Felipe passou de empresário bem-sucedido a desempregado, com restrições que o impedem de abrir nova empresa ou trabalhar com tecnologia. Tudo isso enquanto a ex-esposa e o novo parceiro conseguiram recuperar parte dos projetos e reerguer o negócio. Vingança é um prato que se come frio. Nesse caso, foi um prato que explodiu na cara dele. Esse caso aconteceu com um colega, mas é tão surreal que preciso compartilhar. Um cliente, após descobrir a traição da esposa, decidiu que a melhor forma de vingança seria não permitir que ela ficasse com a casa que tanto amava. Como não conseguiria na justiça, o imóvel era do casal, bolou um plano infalível. Pegou todo o dinheiro que conseguiu, quase R$300 mil, e investiu em reformas, que na verdade eram verdadeiras sabotagens. Trocou a parte elétrica por instalações fora das normas, fez encanamento com materiais de péssima qualidade que vazariam em poucos meses, e o golpe final:
Contratou uma empresa para injetar larvas de cupim nas estruturas de madeira. Se vocês acham que acabou bem para ele, adivinhem. O perito judicial descobriu tudo. Resultado? Perdeu qualquer direito sobre o imóvel. Teve que pagar a reforma completa estimada em mais de 500 mil. E ainda responde por danos materiais e morais. Isso sem contar que ficou com fama de louco na cidade inteira. Custo total da vingança genial? Mais de 800 mil e um futuro arruinado. Se você gostou dessa história, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais casos surreais do mundo jurídico. Já atendi muita gente desesperada, mas esse caso supera qualquer ficção. Uma cliente, vou chamá-la de Bianca, descobriu que o marido estava tendo um caso com sua prima. No processo de divórcio, ele conseguiu ficar com a guarda dos filhos alegando instabilidade emocional dela, o que não era totalmente mentira após a crise que teve. Bianca ficou tão obcecada que criou perfis falsos em aplicativos de relacionamento, usando fotos do ex e marcando encontros com dezenas de mulheres que eram ghosteadas. Também se passou por ele em fóruns comprometedores e em grupos de extremistas. O plano escalou quando ela hackeou o e-mail dele e enviou e-mails ameaçadores para seus colegas de trabalho. O ex-marido quase perdeu o emprego até que uma investigação digital rastreou tudo até ela. Bianca acabou com prisão preventiva por perseguição, falsidade ideológica e outras acusações. Perdeu totalmente o direito de ver os filhos e ainda pegou uma dívida enorme com a defesa e indenizações. Tudo isso enquanto o ex e a prima seguem juntos e criando os filhos dela. Atendi um caso onde o marido, empresário do ramo de restaurantes, descobriu que a esposa o traía com um funcionário. Divorciou-se, o que já é esperado, mas não conseguiu superar a raiva. Como sabia que a ex adorava seu restaurante principal, decidiu propositalmente falir o negócio só para que ela não pudesse frequentar o lugar. Começou a fazer uma gestão caótica, tratar mal os clientes, mudar o cardápio para opções ruins, tudo para desvalorizar o restaurante que ele mesmo construiu por 15 anos. O plano deu certo. O restaurante quebrou em 8 meses. O problema era o ganha-pão dele. Sustentava outros 2 estabelecimentos menores que também faliram em efeito dominó. Acabou desempregado, com dívidas enormes e tendo que pagar pensão calculada com base na renda que tinha antes da autossabotagem. Enquanto isso, a ex-esposa e o ex-funcionário abriram seu próprio restaurante com um conceito similar e estão fazendo sucesso. Como diria minha avó, cavou a própria cova e ainda forrou com almofadas para o inimigo. Um empresário que atendi, vou chamar de Marcos, tinha uma empresa de médio porte com a esposa. Quando ela pediu divórcio, ele ficou tão transtornado que decidiu reduzir a participação dela a 0. Começou a desviar clientes para uma empresa laranja, emitir notas fiscais falsas e esconder patrimônio, acreditando ser mais esperto que todos. O que Marcos não contava. A esposa era muito mais inteligente e já vinha documentando tudo há meses, prevendo essa reação. Ela tinha backups de e-mails, gravações de reuniões, legais, pois ela participava, e um relatório financeiro paralelo impecável. Quando apresentou as provas no tribunal, o juiz não só determinou o bloqueio de bens, como enviou o caso para o Ministério Público. Marcos foi condenado por sonegação fiscal, falsidade ideológica e diversos outros crimes empresariais. Perdeu o direito à empresa, pagou uma indenização astronômica e ainda pegou pena restritiva de direitos. O mais irônico? Se tivesse aceitado o divórcio normalmente, ficaria com 70% da empresa pelos acordos pré-nupciais. Agora trabalha como gerente júnior em uma empresa concorrente, enquanto a ex triplicou o faturamento. O caso mais absurdo que já peguei foi de uma mulher, vamos chamar de Luísa, que após 12 anos de casamento, descobriu que o marido tinha outra família em outra cidade. Em vez de processar por bigamia, o que seria o caminho legal, ela decidiu se mudar temporariamente para a mesma cidade e fazer amizade com a outra, sem revelar quem era. Durante 6 meses, Luísa se tornou a melhor amiga da amante.
Conheceu toda a família dela, os amigos, coletou informações íntimas, fotos e planejou uma grande revelação. No aniversário da outra, organizou uma festa surpresa onde o presente seria revelar toda a verdade com um slideshow na frente de todos os convidados, incluindo o filho da outra relação. Não preciso dizer que isso configurou exposição vexatória, assédio moral, perseguição e vários outros delitos. Luísa acabou sendo processada pela outra, que também era vítima e, afinal, perdeu o emprego por ter mentido sobre uma transferência e assumiu dívidas enormes para se manter na cidade durante esses meses. O marido ficou com a segunda família, e Luísa perdeu anos da vida planejando uma vingança que só prejudicou a ela mesma. Curtiu essa história? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua interação nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. Nas cidades pequenas, os casos de vingança são ainda mais complicados porque todo mundo sabe da vida de todo mundo. Tive um cliente, seu Antônio, dono da única farmácia da cidade, que descobriu que a esposa o traía com o médico do posto de saúde. Em vez de se divorciar quietamente, decidiu colocar em prática o que chamou de plano perfeito. Começou a manipular sutilmente os medicamentos que vendia. Nada que colocasse vidas em risco, mas trocava remédios por genéricos mais fracos, alterava datas de validade e principalmente sabotava as receitas do tal médico rival. Seu objetivo era fazer parecer que o médico era incompetente, já que os tratamentos não funcionavam. O plano implodiu quando uma auditoria surpresa da vigilância sanitária encontrou todas as irregularidades. Perdeu a licença da farmácia, enfrentou processos criminais por adulteração de medicamentos e virou pária na cidade. A esposa ficou com o médico, que foi transferido para um hospital maior na capital, e seu Antônio teve que se mudar para não enfrentar a hostilidade dos ex-vizinhos. Tudo por vingança contra um rival que nem sabia que estava sendo atacado. Uma cliente, chamarei de Clara, empresária do ramo de eventos, veio me procurar após ter executado uma vingança contra o ex-marido e perceber que talvez tivesse exagerado. Eles tinham uma agência de eventos juntos, mas trabalhavam com equipes separadas. Quando descobriu a traição, ela cancelou secretamente todos os eventos da equipe dele para os próximos 6 meses. Clara não só cancelou, mas enviou e-mails para os clientes dizendo que a empresa estava encerrando atividades por problemas financeiros, sugerindo que procurassem a concorrência. O ex perdeu contratos de anos e a reputação ficou destruída. O problema? A empresa estava no nome dos dois, e ela também era legalmente responsável por todos os contratos quebrados. Resultado: mais de 15 processos por quebra contratual, danos morais e materiais aos clientes prejudicados, falência da empresa e uma dívida monumental. Clara ainda tentou alegar que o ex havia autorizado os cancelamentos, o que piorou sua situação ao configurar falsidade ideológica. Hoje ela trabalha como freelancer tentando pagar dívidas que levarão décadas para quitar. O ex-marido mudou de cidade e abriu outro negócio que está indo bem. Como mediadora, tento evitar que casos cheguem a extremos, mas essa história aconteceu antes da parte me procurar. Vou chamar o cliente de Eduardo, um arquiteto que tinha um escritório com a esposa decoradora. Quando ela pediu divórcio para ficar com um cliente rico, ele ficou arrasado e obcecado em se vingar. Sabendo que a ex tinha pavor de ratos, Eduardo investiu uma pequena fortuna criando um esquema para infestar o novo apartamento dela com os roedores. Contratou especialistas em controle de pragas, estudou os dutos de ventilação do prédio e chegou a comprar ratos de laboratório. O plano era liberar os animais de maneira que parecesse um problema do edifício. O que Eduardo não esperava é que seria filmado por câmeras de segurança do prédio e que soltar animais em propriedade alheia configurasse crime ambiental além de perseguição. Acabou preso em flagrante, perdeu o registro profissional e sua reputação foi destruída quando o caso virou notícia local. A ex conseguiu uma ordem restritiva permanente.
E ele não só perdeu tudo no divórcio, como ainda enfrenta ações cíveis dos outros moradores do prédio. Caso bizarro de uma cliente, chamarei de Vanessa, que após ser trocada pelo marido por uma mulher mais jovem, decidiu que arruinaria a reputação digital dele. Como trabalhava com marketing, tinha acesso às senhas de redes sociais e e-mail do ex. Esperou estrategicamente alguns meses após o divórcio para não levantar suspeitas. Começou alterando sutilmente as postagens profissionais dele, inserindo erros pequenos em apresentações, mudando datas de compromissos e, eventualmente, passou a fazer postagens inadequadas em horários que ele estaria dormindo. O golpe final seria publicar conteúdo impróprio nos perfis corporativos que ele gerenciava, visando destruir sua carreira. O que ela não sabia. O marido já tinha contratado uma empresa de segurança digital que detectou os acessos de IPs estranhos e documentou tudo. Vanessa acabou respondendo por invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica e danos morais, com prejuízos estimados em mais de 200 mil US. Conseguiu um emprego melhor em outra cidade e está feliz com a nova parceira, enquanto Vanessa teve a reputação profissional completamente destruída no meio de marketing. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de vingança que deram errado. Já atendi muitos divórcios complicados, mas o caso de Sandra foi excepcional. Seu marido a deixou por uma colega de trabalho após 15 anos juntos. Como ele era executivo em uma multinacional e viajava frequentemente para o Canadá, ela elaborou um plano brilhante: denunciá-lo anonimamente às autoridades de imigração canadenses por supostos crimes. Sandra criou evidências falsas, sugerindo que ele participava de esquemas de lavagem de dinheiro internacional. Usou seus conhecimentos como contadora para forjar documentos convincentes e até criou e-mails falsos. Fez denúncias anônimas para a polícia canadense e para a empresa onde ele trabalhava, esperando que fosse detido ao desembarcar em Montreal. O tiro saiu pela culatra quando as autoridades rastrearam as denúncias até ela. Acabou respondendo por denunciação caluniosa em 2 países, perdeu seu registro profissional como contadora e ainda enfrenta um processo de extradição. O ex-marido foi promovido e transferido permanentemente para o Canadá com a nova esposa, enquanto Sandra está proibida de deixar o Brasil e deve mais de 500 mil em indenizações. Acompanhei um caso em que o cliente, Roberto, descobriu que a esposa tinha um amante pouco antes de falecer de câncer. Em vez de confrontá-la nos últimos meses de vida, decidiu se vingar através do testamento. Como advogado dele há anos, tentei dissuadi-lo, mas ele insistiu em um plano elaborado. Roberto modificou o testamento, deixando uma pequena fortuna para a esposa, mas com a condição de que ela nunca se casasse com o amante, que ele identificou pelo nome completo no documento. Se ela se casasse com o tal homem, tudo iria para instituições de caridade. Ele faleceu acreditando ter criado o cheque-mate perfeito. O que Roberto não previu. A cláusula foi considerada imoral e atentatória à liberdade individual, sendo anulada pelo juiz. A viúva não só ficou com tudo, como se casou com o amante 3 meses após o luto oficial, e ainda processou o espólio por danos morais devido à tentativa de controle pós-morte. O legado final de Roberto. Uma jurisprudência que agora é citada em faculdades de direito como exemplo do que não fazer em testamentos. Um dos casos mais tristes que já vi foi de um cliente, chamarei de Gustavo, que era juiz federal. Após 22 anos de casamento, descobriu que a esposa tinha um caso com seu melhor amigo, também magistrado. Em vez de seguir os caminhos legais, decidiu usar seu conhecimento jurídico para uma vingança elaborada. Começou a levantar informações sobre processos antigos do amigo, buscando qualquer irregularidade ou decisão questionável. Simultaneamente, induziu conversas com a esposa para que ela revelasse informações confidenciais sobre o trabalho do amante.
Seu plano era apresentar uma denúncia formal ao CNJ, alegando tráfico de influência e improbidade. O plano implodiu quando descobriram que ele havia acessado ilegalmente sistemas do tribunal para obter informações sigilosas. De juiz respeitado, passou a réu em processo administrativo, perdeu a aposentadoria integral e ainda respondeu criminalmente por violação de sigilo. A carreira impecável de décadas destruída em meses, enquanto a ex-esposa e o amigo continuaram suas carreiras em outro estado. Uma cliente que chamarei de Patrícia me procurou para regularizar uma situação após sua vingança contra o ex-marido empresário. Após descobrir uma traição, ficou obcecada com a ideia de que ele não poderia ficar com a casa de praia que ambos amavam. Como o imóvel estava no nome dela, por questões tributárias, achou que tinha o direito de fazer o que quisesse. Organizou um leilão relâmpago e vendeu a casa de 3 milhões de reais por apenas 800 mil reais para um primo. O plano era esperar o divórcio terminar e recomprar pelo mesmo valor, mantendo a diferença como lucro e privando o ex do imóvel. Parecia perfeito na cabeça dela, e o primo concordou em participar do esquema, o que ela não esperava. O juiz considerou a venda fraudulenta e simulada, anulou a transação e ainda determinou que o valor real fosse considerado na partilha. O primo, assustado com as implicações legais, confessou o esquema. Resultado? Patrícia perdeu credibilidade no processo, teve que pagar o valor integral da casa na partilha, mesmo sem tê-la mais, e ainda responde por fraude processual. O ex comprou uma casa ainda melhor com o dinheiro da partilha. Em toda a minha carreira, nunca vi alguém cavar tão fundo a própria cova quanto Marcelo, um empresário que atendi. Quando a esposa pediu divórcio, após descobrir uma infidelidade, ele ficou transtornado com a ideia de que ela ficaria com metade da empresa que construiu. Então bolou um plano que considerava brilhante: falir propositalmente o negócio antes da partilha. Começou a fazer empréstimos enormes, investir em projetos sabidamente fracassados, transferir ativos para laranjas e até mesmo sabotar contratos importantes. Em 6 meses, reduziu o valor da empresa em 70%, achando que assim a ex receberia muito menos. Para documentar tudo, forjou atas de reunião e balanços falsos, justificando as decisões desastrosas. O tiro saiu pela culatra quando a perícia judicial identificou facilmente a gestão fraudulenta. Além de perder tudo no divórcio, Marcelo ainda enfrentou processos por fraude contra credores, falsidade documental e organização criminosa por envolver terceiros no esquema. A empresa que valia milhões foi à falência completa, e ele, que era respeitado no mercado, hoje não consegue nem abrir conta em banco. Enquanto isso, a ex-esposa recebeu indenização e reconstruiu sua vida em outro país. Se você está curtindo essas histórias sobre vingança que deu errado, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também nos comentários se já testemunhou alguma situação parecida. Trabalho principalmente com mediação tentando evitar que divórcios virem guerras, mas esse caso já chegou pronto. Uma cliente, Laura, veio me procurar depois que sua vingança deu errado. Após 10 anos de casamento, descobriu que o marido, professor universitário, tinha casos com alunas. Em vez de simplesmente se divorciar, quis destruir a carreira dele. Criou perfis falsos se passando por ex-alunas, enviou e-mails para a direção da universidade com acusações sérias e chegou ao ponto de contratar atrizes para se passarem por vítimas e darem falsos depoimentos. Como tinha acesso às contas e computador do marido, plantou evidências que pareciam corroborar as acusações, incluindo conversas fabricadas. Tudo desmoronou quando uma investigação interna da universidade descobriu inconsistências nas denúncias. Uma análise técnica rastreou os perfis falsos até o IP dela, e as supostas vítimas admitiram o esquema quando confrontadas. Laura acabou respondendo criminalmente, perdeu a guarda dos filhos e teve que pagar uma indenização gigantesca ao ex-marido, cuja reputação foi restaurada após o escândalo.
O que ela não sabia. Ele realmente tinha casos, mas após a vingança fracassada, tornou-se a vítima da história.